sabe qual é a diferença entre enchente, inundação e alagamento? Frequentemente, nos deparamos com esses termos em notícias de jornais e na televisão, mas nem sempre eles são utilizados da maneira correta. Enchentes, inundações e alagamentos não são sinônimos. Para entendermos a diferença entre esses termos, precisamos entender alguns conceitos básicos sobre os rios. O conceito-chave para compreendermos a diferença entre enchentes, inundações e alagamentos é o leito. O leito de um rio é o espaço ocupado pelas águas, e isso pode variar principalmente de acordo com o regime de chuvas, o que nos leva às subdivisões desse conceito. O leito menor é o espaço delimitado por margens bem definidas, denominadas de diques marginais. A constância da água nessa área impede o crescimento de vegetação. O leito de vazante acompanha a linha mais profunda do rio, chamada de talweg, e é responsável pelo escoamento da água nos períodos de estiagem, quando há redução no volume da chuva. O leito maior é a área composta pela planície de inundação, que está para além das margens do leito menor. É comum que essa área apresente algum tipo de vegetação, já que não é constantemente ocupada pela água. Mas e aí? Qual a diferença entre enchente, inundação e alagamento? Enchentes ou cheias são processos naturais que ocorrem regularmente nos períodos de maior volume de chuva. Com o aumento da precipitação, a água ocupa totalmente a cara do rio, alcançando a área delimitada pelos diques marginais, ou seja, o leito menor, mas sem que haja extravasamento. Quando a água transborda da cara do rio, ou seja, ultrapassa a área do leito menor e atinge o leito maior, temos uma inundação. É nesse evento que a água ocupa a planície de inundação e pode causar sérios problemas nas cidades que são construídas às margens dos rios. Já o alagamento não necessariamente está relacionado com cursos d'água como rios e arroios. Os alagamentos são acúmulos de água momentâneos em determinada área que não consegue drenar a água com suficiência. Por exemplo, no caso dos grandes centros urbanos, onde as ruas foram impermeabilizadas com pavimentação e o recurso encontrado para a drenagem da água das chuvas, que são os bueiros, foram entupidos com lixo. Geralmente, as grandes cidades construídas próximas a corpos d'água sofrem tanto com inundações e enchentes quanto com alagamentos nos períodos de maior volume de chuva. Processos como enchentes, inundações e alagamentos podem ser intensificados por ações humanas. Essas ações podem ser diretas, ou seja, com modificações feitas diretamente nos corpos d'água, e indiretas, com modificações em áreas próximas aos corpos d'água ou que de alguma forma influenciam na sua dinâmica. Para exemplificar o impacto dessas ações na dinâmica fluvial, utilizaremos o caso da bacia hidrográfica do Rio Caí. Essa bacia se localiza na porção nordeste do estado do Rio Grande do Sul, a norte de Porto Alegre, e abriga uma população de mais de 500 mil habitantes. Passando por cidades como Caxias do Sul, São Sebastião do Caí e Montenegro, sua dinâmica é fortemente influenciada por processos do meio urbano e industrial. Ao longo do curso do Rio Caí e de seus afluentes, podemos observar diversas modificações de natureza direta e indireta. Nas modificações diretas, podemos citar a existência de 3 barragens no Rio Caí, que regulam o regime fluvial. Ainda, em diversos trechos o rio apresenta tamponamento e canalização, que pode consistir em processos como o aprofundamento e alargamento da calha fluvial, retificação do canal para aumento da velocidade e fortificação de diques marginais para proteger da erosão. Indiretamente, a dinâmica fluvial é alterada através da urbanização, seja com a pavimentação e impermeabilização das ruas, seja com a construção de prédios às margens dos corpos d'água. Somadas, essas modificações geram diversos problemas em variados setores da bacia hidrográfica. Por exemplo, a canalização do rio no trecho de São Sebastião do Caí, com o intuito de amenizar os problemas de inundação na cidade, aumenta a velocidade de escoamento e, consequentemente, o volume de água que chega no trecho da cidade de Montenegro. Como resultado, temos o aumento das inundações em Montenegro. Esses eventos ainda são intensificados pelas ações indiretas, já que a urbanização e a retirada de vegetação dificultam a infiltração da água no solo e aumentam o volume dos rios. Modificações como essas ocorridas no Rio Caí ocorrem e ocorreram em diversas partes do mundo. Em sua maioria, todas buscam solucionar o problema pontualmente e ocasionam problemas em outras localidades do sistema hídrico. Para evitar problemas relacionados à ocupação urbana e rural, é necessário pensarmos em soluções conjuntas, que abranjam o sistema em sua totalidade, uma vez que diversas comunidades usufruem desse sistema e sofrem as consequências de suas modificações.